Somos a professora Elizabeth, depois ela mesma se apresenta, somos da Escola João Ramos. Sou professora de História, Fundamental 2, e trabalho em parceria com a professora Elizabeth e outras professoras que ela está representando aqui, que não puderam estar. E antes da gente falar resumidamente aqui algumas etapas do projeto, gostaria de dizer que isso foi um desafio para mim, né? Porque eu trabalho com Fundamental 2, ensino médio, nunca tinha trabalhado diretamente com Fundamental 1 em História, então, assim, o projeto não era especificamente de História, né? Mas eu vi na disciplina, que é a disciplina que eu leciono, um caminho para a construção de uma autonomia da criança, né? Então, acho que a História, ela possibilita, a disciplina, ela possibilita essa construção não somente do conhecimento, mas da autonomia, quer dizer, a criança gradativamente se vendo como parte também da construção do processo histórico, em alguma medida. Óbvio que na devida proporção, né? Você não vai exigir de uma criança de 4º ano o mesmo nível que você exigiria de um adolescente de ensino médio. Mas nós conseguimos perceber ao longo, né, da caminhada do projeto que realmente eles foram se desdobrando e essa autonomia foi sendo gradativamente construída. Então, nós nos reunimos várias vezes, pensamos em algumas etapas, tínhamos assim algumas, será que vai dar certo ou não? Vamos ver como é que eles vão retornar, né? Então, assim, foi um desafio que eu vi frutos, nós vimos frutos, né? E ainda estamos vendo a construção desse trabalho, foi muito positivo, né? Então, nós começamos, a ideia justamente era essa, né? A construção, que eles pudessem ter justamente essa construção da autonomia, que eles pudessem se ver um pouco dentro da história, como se vê dentro da história, né? Então, a partir disso, para além da história, vamos dizer, do bairro, da história da cidade, do país, do conteúdo histórico que eles já vinham desenvolvendo com a professora, com as professoras, que eles pudessem, de alguma maneira, ver a própria história e se verem, então, como sujeitos dessa história, né? A partir daí, a construção da autonomia. Então, começamos... pode subir um pouco? A primeira etapa, o que nós pensamos, né? Bom, vamos começar pela história deles. Então, já pensamos na construção de uma linha do tempo, né? Então, essa primeira parte, eu não vou ler, vou falar em linhas gerais, né? Eles tinham que construir uma linha do tempo da história de vida deles. Então, a grande maioria, acho que nasceu em 2004, né, Beth? E eles foram construindo, eles tinham que desenvolver uma etapa, foi um trabalho individual, e ali eles teriam que relatar os principais fatos que eles lembravam, importantes na vida deles. Fatos alegres, fatos tristes, né? Muita coisa apareceu. Foi interessante que ao longo da construção da linha do tempo, nós mesmos, as professoras, perceberam, nós descobrimos coisas assim da criança, né? Interessantes, assim, então, que foram nos surpreendendo. Então, eles foram construindo e eles tinham que depois apresentar essa linha do tempo, né? Então, ali eles poderiam inserir imagens. Óbvio que eles tinham que ter uma sequência cronológica, né? Mas ali colocando fotos da infância, coisas que eram relevantes e importantes para eles, né? A primeira etapa foi essa. Bom dia, meu nome é Elizabeth, eu sou professora do 4º ano e trabalho com a Andréia, em parceria com a Andréia. E nesse primeiro momento da linha do tempo, nós fizemos com eles, a Andréia começou, né, sugeriu que a gente fizesse a linha do tempo, explicou para eles como é que era feito, e eles teriam que estar pesquisando junto com os pais, né, acontecimentos importantes da vida deles, né, desde que nasceram, né, o ano que isso aconteceu. A maioria deles nasceram em 2004 e foram relatando, e trouxeram assim, primeiro fizeram uma produção de texto, né, e junto com eles, eu continuei o trabalho, porque a Andréia é uma hora aula só por semana, então não daria tempo, né, de eles estarem terminando, então eu dava sequência em outras aulas, né. Então eles fizeram essa produção de texto, né, falando um pouco da história deles. Então, crianças que vieram do Ceará, que deixaram família, várias histórias interessantes que a gente ficou sabendo, e na sala eles construíram essa linha do tempo, né? Muitos em casa, os pais ajudaram também, muitos se reuniram fora da escola e trouxeram e fizeram uma apresentação para os outros, né? Contando toda a história deles até hoje, tá? Esse foi o primeiro momento. Então, na sequência, a ideia era ampliando, né? Então, partia da história da criança, da linha do tempo, depois a pesquisa do nome, o significado do nome,
sobrenome da família e fomos para a árvore genealógica. Então nós fizemos uma discussão com eles, discutindo o que era a árvore genealógica. No primeiro momento eles tentaram, nós levamos um formulário com uma árvore genealógica com espaços para que eles preenchessem, vamos dizer, pais, avós, bisavós, na medida que eles iam lembrando, né? Muitos não lembravam, então eles levavam para casa, e os pais iam dando as informações, alguns não sabiam dos pais, várias coisas também surgiram durante a construção dessa árvore genealógica, né? E depois, num segundo momento, nós levávamos aquilo que eles haviam produzido em sala para a informática. Nesse sentido, também houve uma colaboração com a professora de informática, então foi realmente uma integração muito grande que aconteceu. E ela acompanhou esse trabalho porque eles iam construindo essa árvore genealógica, passando do papel para o computador. Foi uma outra etapa que eles fizeram também. Assistimos também um vídeo sobre os Simpsons, muito interessante. Eu não me lembro exatamente qual foi a série, que a Lisa, né, que é a personagem, ela vai, a partir das fontes históricas que ela vai reunindo, ela vai traçando uma linha do tempo para reconstruir a árvore genealógica da família dela. É muito legal. Então, existia um contato, era uma coisa comum para os alunos, para a faixa etária deles, até a idade, então foi muito produtivo também. Uma terceira etapa, bom, nós colocamos aqui, eu coloquei assim, alguns meses, mas nós tivemos, óbvio que nenhum projeto é fixo, né? Então algumas mudanças aconteceram. E uma terceira etapa foi, antes da história da cidade, nós começamos a fazer uma pesquisa, ampliamos, da casa deles para o bairro. Então eles tinham que pesquisar, a grande maioria mora ali na Vila Albertina, né? O que era a Vila Albertina, qual a origem do bairro, história, como se formou. Então eles descobriram várias coisas, trouxeram a pesquisa escrita e também tinham que apresentar essa pesquisa para a sala, né? Foram também informática para poder pesquisar com o apoio da professora Shirley, né? Então, a pesquisa do bairro, eles primeiro fizeram desenho, traçado da casa deles até a escola, fizeram uma pesquisa, porque... fizeram um mapinha do bairro, né, da escola, da casa até a escola, né, que todos moram ali na Vila Albertina. E também nós fizemos um roteirinho para pesquisa com moradores antigos do bairro, né? Como se formou, a origem do nome. Então, dentro até do conteúdo do caderno de apoio, existe tem a parte da pesquisa. Então, eu aproveitei para fazer esse roteiro com essa pesquisa, né? Trabalhando junto com a Andrea, da pesquisa com moradores antigos do bairro. Aí eles levaram o roteiro, pesquisaram, foram ao Gol de Letra, que é uma instituição que tem lá próximo também, e lá tem livros sobre o bairro, fizeram pesquisa, fizeram também com a professora da sala de leitura, envolvendo a professora da sala de leitura e de informática também. Então ficou assim um trabalho de pesquisa bem completo, tá? Só para finalizar, né? A última etapa então, consistia, nós fomos melhor dizendo, né? Aí vamos para a história da cidade, né? Então, o que aconteceu? A ideia era fazer justamente uma visita ao pátio do colégio, e nós conseguimos fazer. Então, eu fiz uma aula introdutória, nós reunimos os 3 quartos anos, fazendo uma prévia do que eles veriam, né? A importância do que era, quer dizer, vamos ampliando da pequena história deles, depois fomos crescendo para a história do bairro, da história do bairro para a história da cidade, para que eles pudessem ter uma dimensão, né, uma visão completa, né, é óbvio que dentro da característica deles, né, do perfil deles. E aí fizemos essa visita ao pátio do colégio, eles adoraram, foi muito bom. Foram as 3 turmas e as 4 professoras, eu e mais as 3 professoras. Né? Eles já sabiam mais ou menos o que eles iam pesquisar, aí eles receberam monitoria, explicações, e depois, ao retorno nas aulas posteriores, eu fiz um bate-bola com eles para sentir até que ponto eles haviam absorvido as informações. E foi uma surpresa, acho que para as 3 professoras, porque eles absorveram muita coisa, do ponto de vista histórico, eles prestaram muita atenção, então houve uma integração muito grande. E só para a gente agora, eu queria trazer só algumas fotos rapidamente. Tem os nomes das professoras, né? Os quartos anos.
as etapas do projeto, construindo a minha história, conhecendo o meu bairro, terceira etapa, conhecendo o pátio do colégio, e a quarta etapa, que é o que eles estão fazendo agora, começaram, estão fazendo, que é a produção de uma maquete em sala de aula em grupos. Então, nós temos a opção deles escolherem entre, como nós fizemos o estudo do bairro, e muitos se identificaram com a história do bairro, então nós pensamos, vamos deixar uma coisa fixa. Eles poderiam escolher entre montar, desenvolver um mapa do bairro na maquete, ou o próprio pátio do colégio. Muitos quiseram o pátio do colégio, acho que a maioria, né, Beth? Mas os que realmente escolheram pela história do bairro desenvolveram bastante também, estão desenvolvendo, está em produção, né? Então, algumas fotos que nós trouxemos, infelizmente não deu para trazer todas, né? Aqui algumas fotos que eles pesquisando do bairro, né? na sala de informática, que as turmas estão misturadas, né? Estavam pesquisando. A mesma coisa ainda, pesquisa do bairro. Aqui uma foto do pátio do colégio, que nós fomos fazer a visita, né? Algumas fotos deles reunidos aí, pode ir passando. Eles gostaram muito. As fotos são mais para ilustrar, mas de fato eles captaram muitas informações. Acho que isso foi o mais importante, né? Eles lembram até hoje da cripta, do busto do Manuel da Nóbrega. Eles adoraram ter uma fonte ali na parte de trás do colégio, eles quiseram bater uma foto ali, né? Isso porque, na verdade, as turmas iam se intercalando entre uma sala e outra, que eram 3 monitores, cada um para cada turma, né? Aqui uma outra foto. E agora as maquetes em produção. Em uma das salas eles estão... a escola providenciou uma boa quantidade de materiais, mas os alunos também trouxeram muitas coisas, né, Beth? Bonequinhos, caixas de papelão e assim vai. Eles estão pintando, produzindo. Né? Essas aqui são alunas da Beth, inclusive. Aqui eles estão construindo as maquetes, né? Ficaram muito envolvidos com esse trabalho. Eles querem a todo momento fazer as maquetes, querem terminar, ainda não terminaram, tá? Essa é a minha turma que eles estão confeccionando. Já fizeram vários, já estão quase prontos, só falta agora montar. E no final vai ter uma exposição para os pais que vão estar sendo convidados para vir e estar vendo... um dia para a escola para apresentar para todos os alunos das outras salas, né? E um dia para os pais vão ser convidados das turmas dos 4º anos para estarem vindo visitar, né? Eles que acompanharam bastante o trabalho também, porque em todos os trabalhos que a gente fez de pesquisa estavam envolvidos os pais, inclusive nas reuniões eles sempre comentavam dos trabalhos, e assim foi bem legal. O trabalho da Andréia, eles adoraram a aula dela, assim, uma aula muito dinâmica, da história, que eu também aprendi muito com a Andréia, e assim, ela que nunca trabalhou com o nível 1, tem um perfil maravilhoso para trabalhar com o nível 1, que eu falei, até já falei isso para ela, foi ótimo trabalho, e assim a gente viu um resultado bem legal. Agora as maquetes são, essa é a turma do outro 4º ano, acho que finalizando, a gente está finalizando ainda com as maquetes e vamos marcar agora um dia para... E outra coisa que eu percebi é bastante autonomia deles, né? Que era o objetivo do nosso trabalho. No final, né, Andréia? A minha turma, assim, eles estavam sozinhos produzindo trabalhos, ter as carteiras, sentados no chão, eles mesmos vão atrás do material, trazem material, então, assim, bem legal. Eu acho que eles aprenderam bastante, principalmente a questão da autonomia, eles estão bastante autônomos. Só acrescentando, já que a Beth falou, eu acho que a gente aprende muito também com o aluno, né, com o trabalho. E contém muito com a parceria delas, porque acho que todo trabalho é de parceria mesmo. Então nós trabalhamos numa integração muito grande, os alunos absorveram muito bem e acho que os frutos estão sendo muito positivos, né? Então é isso aí.